Você não vale nem metade da mulher que minha mãe é. As palavras da minha nora, Valéria, cortaram o ar daquela noite enquanto eu servia a sobremesa que havia feito com tanto carinho. Um silêncio profundo tomou conta da sala de jantar. Meu coração batia forte no peito. Sem pensar, empurrei minha cadeira para trás e respondi. Então ela pode começar a pagar o aluguel de vocês. Meu filho, Roberto, ficou completamente pálido. Aluguel? Que aluguel? Ele gritou com os olhos arregalados. Naquele momento, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. E essa revelação foi apenas o começo de uma história que ninguém esperava. Meu nome é Shirley, tenho 70 anos. E naquela noite, descobri que o amor incondicional de uma mãe pode se tornar sua maior fraqueza. Por 6 meses, eu havia estado pagando secretamente os R$ 2.400 mensais do aluguel do apartamento onde Roberto e Valéria moravam. Acreditava que era meu dever ajudar meu filho durante suas dificuldades financeiras. Nunca imaginei que, enquanto eu sacrificava minhas economias de uma vida inteira, eles me viam como um fardo, como alguém inferior que podiam humilhar sem consequências. Tudo havia começado 6 meses antes, quando Roberto veio à minha casa com lágrimas nos olhos, explicando que havia perdido o emprego e não conseguiam pagar o aluguel. Mãe, será só por alguns meses até eu encontrar algo, ele disse com aquela voz quebrada que sempre me desarma. Como qualquer mãe que ama seu filho, não hesitei nem por um segundo. Mergulhei nas minhas economias, o dinheiro que havia guardado centavo por centavo ao longo dos anos trabalhando como costureira, e comecei a pagar o aluguel deles sem o conhecimento de Valéria. É nosso segredo, mãe, Roberto havia implorado. Não quero que Valéria se sinta mal por depender de você. Como fui ingênuo ao acreditar que ele estava protegendo o orgulho da esposa, quando, na verdade, estava protegendo sua própria imagem de provedor. Enquanto eu contava cada real para ajudá-los, eles viviam como se nada tivesse mudado, saindo para jantar, comprando roupas novas e planejando viagens que eu sabia que não podiam pagar. O jantar daquela noite havia sido especial. Passei o dia todo cozinhando sua refeição favorita, frango ao molho de cogumelos, arroz com legumes e aquele pudim de baunilha que ele amava desde pequeno. A mesa estava posta perfeitamente, com as taças de cristal que herdei da minha mãe e os talheres de prata que só usava em ocasiões especiais. Valéria chegou num elegante vestido vermelho e sapatos que provavelmente custaram mais que minha conta mensal do supermercado. Desde o momento em que entraram, notei um clima diferente. Valéria tinha aquele sorriso forçado que eu conhecia bem, aquele que ela usava quando estava prestes a fazer algo desagradável. Roberto parecia nervoso, evitando meu olhar e mexendo constantemente no celular. Durante o jantar, a conversa estava tensa. Valéria criticou tudo: a temperatura da comida, a decoração da minha casa, até mesmo o cheiro do aromatizador na sala. Shirley, você não acha que é hora de dar uma renovada neste lugar? Ela comentou com aquele tom condescendente que tanto me irritava. A casa da minha mãe é muito mais moderna. Ela tem aquelas peças minimalistas da moda. Sorri, tentando manter a harmonia, mas por dentro sentia minha irritação crescendo. Morava naquela casa há 30 anos. Cada objeto guardava uma memória. Cada canto contava uma história. Quando chegou a hora da sobremesa, pensei que finalmente poderíamos desfrutar de um momento agradável. Havia feito o pudim com tanto cuidado, lembrando de como Roberto costumava devorá-lo quando criança, me dizendo que eu era a melhor cozinheira do mundo. Mas, em vez de gratidão, recebi aquelas palavras que perfuraram minha alma como espinhos. Você não vale nem metade da mulher que minha mãe é. O impacto daquelas palavras foi como um tapa no rosto. Congelei com a colher do pudim suspensa no ar, sentindo um nó de emoção crescer na garganta. Valéria me olhou com um sorriso cruel, como se tivesse esperado a noite toda pelo momento perfeito para me machucar. Roberto baixou a cabeça, evitando meu olhar. Naquele instante,
Soube que ele estava envolvido no plano da esposa. Com licença? Consegui engasgar, minha voz tremendo, embora soubesse que havia ouvido perfeitamente. Valéria se recostou na cadeira com uma falsa elegância, como se fosse a dona da minha casa, e repetiu as palavras com ainda maior crueldade. Você me ouviu, Shirley. Minha mãe é uma mulher bem-sucedida e independente, que construiu seu próprio império. Ela nunca precisou de ninguém. Tem sua própria empresa, sua casa na praia, em Florianópolis, suas viagens para a Europa. Você, bem, só sabe cozinhar e costurar. Cada palavra martelava o meu coração. Pensei em todos os anos que trabalhei das 5 da manhã às 11 da noite costurando vestidos para festas de 15 anos, ajustando ternos para noivos, bordando toalhas de mesa para casamentos de outras pessoas, enquanto nunca tive a chance de planejar o meu próprio. Lembrei das noites sem dormir quando Roberto era pequeno e tinha febre, de como vendi minhas poucas joias para pagar sua mensalidade da faculdade e como trabalhei turnos duplos para que ele pudesse ter tudo o que precisava. Valéria, por favor, Roberto murmurou fracamente, sem força para realmente me defender. Essas 2 palavras foram piores que o silêncio, porque confirmaram que ele concordava com a esposa, que havia sido parte dessa humilhação planejada. Meu filho, o mesmo menino que uma vez me disse que eu era sua heroína, agora estava permitindo que eu fosse tratada como uma empregada na minha própria casa. Não, Roberto, deixe-me terminar. Valéria continuou naquela voz aguda que usava quando queria soar superior. Sua mãe precisa ouvir a verdade. Minha mãe nunca teria permitido que seu filho vivesse nesta mediocridade. Fez um gesto desdenhoso apontando para minha sala de jantar, onde tantas memórias lindas estavam guardadas. Ela teria nos ajudado a conseguir algo melhor. Não nos teria mantido na pobreza com sua falsa bondade. Foi naquele momento que algo dentro de mim se rompeu. Não foi apenas a injustiça de suas palavras, mas a ingratidão absoluta de alguém que vinha vivendo da minha generosidade sem saber. Por 6 meses, eu havia sido quem pagava pelo teto sob as cabeças arrogantes. Havia me privado de remédios para minha artrite para garantir que eles tivessem um lugar confortável para viver. Levantei-me lentamente da cadeira, sentindo uma descarga de adrenalina que não sentia há anos. Tudo bem, Valéria, disse com uma calma que me surpreendeu. Se sua mãe é tão superior, se ela é uma mulher melhor que eu, então acho que é a hora dela assumir as responsabilidades que uma mulher bem-sucedida deveria ter. Roberto me olhou confuso, mas Valéria mantinha aquele sorriso presunçoso no rosto como se fosse vencido uma batalha. Exatamente, Shirley. Fico feliz que você finalmente entenda o seu lugar nesta família. Eu entendo meu lugar perfeitamente. E meu lugar não inclui mais pagar os R$ 2.400 mensais pelo apartamento de vocês na Rua das Palmeiras, 420, apartamento 3. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o relógio da cozinha fazendo tic-tac. Roberto se levantou tão abruptamente que derrubou seu copo d'água. Que aluguel? De que você está falando, mãe? O sorriso arrogante de Valéria havia desaparecido completamente. Agora ela me olhava com uma mistura de terror e confusão que me deu imensa satisfação. O aluguel que venho pagando religiosamente todo mês desde fevereiro. Continuei saboreando cada segundo de sua perplexidade. R$ 2.400 que saem da minha conta bancária todo dia 5, mais os R$ 100 de taxas adicionais que o proprietário cobra pelo depósito direto. R$ 2.500 no total que pago para vocês viverem confortavelmente enquanto me desrespeitam. Roberto desabou na cadeira como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Mas você me disse que conversou com o proprietário, que ele estava te dando tempo para conseguir o dinheiro. Ele gaguejou, a voz quebrada. Valéria o olhou com uma fúria que nunca havia visto antes, como se ele fosse ocupado por arruinar seu momento de glória. Eu menti, admiti, sem um pingo de remorso. Menti porque achei que estava ajudando meu filho. Achei que era temporário. Achei que vocês valorizariam um sacrifício algum dia. Mas agora vejo que para vocês eu sou apenas uma velha tola que merece ser humilhada na minha própria casa. Valéria tentou recuperar a compostura, mas sua voz havia perdido a confiança arrogante. Shirley, eu não sabia que você... Roberto nunca me contou que você estava pagando...
Ela começou a gaguejar, mas interrompi com um olhar que poderia ter derretido o aço. Claro que você não sabia, querida, porque seu marido escolheu mentir para você também. Ele preferiu que você acreditasse que havia conseguido o dinheiro sozinho, em vez de admitir que dependia da mãe. Medíocre. Cuspi a palavra medíocre com tanto veneno que Valéria visivelmente recuou. Roberto finalmente explodiu. Mãe, eu nunca quis que fosse assim. Você insistiu. Eu não pedi para você sacrificar tanto. Sua voz soava desesperada. Como uma criança pega numa mentira, mas suas palavras só alimentaram minha fúria. Eu insisti, gritei, finalmente perdendo a compostura. Você veio à minha casa, soluçando como uma criança de 5 anos. Me disse que não conseguia nem comprar pão, que Valéria chorava toda noite de vergonha por não conseguir pagar as contas. Que tipo de mãe eu seria se tivesse fechado minha porta para você? O silêncio que se seguiu foi devastador. Roberto olhou para Valéria com um olhar de reprovação que ela retribuiu com igual intensidade. Estava claro que havia segredos e mentiras dos dois lados e que nenhum deles havia sido completamente honesto com o outro. Sabe o que mais dói, Roberto? Continuei, sentindo as lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas enrugadas. Não é o dinheiro, não é o sacrifício. É que durante todos esses meses, toda vez que vocês vinham me visitar, eu via desprezo nos seus olhos. Valéria criticava minha casa, minha comida, minhas roupas, minhas maneiras. Tudo isso sem saber que meu dinheiro estava pagando pelo teto dela. E você apenas deixava ela fazer isso. Roberto tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Mãe, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. O cortei bruscamente. A explicação acabou de sair. Sua esposa acredita que não valho nem metade da mulher que a mãe dela é. Bem, então a mãe dela pode mostrar que tipo de mulher é cuidando das responsabilidades. Shirley, minhas palavras foram ditas no momento de... Eu estava chateada com outras coisas. A interrompi com uma risada amarga. Você estava chateada por ter que comer na casa da mulher que paga o seu aluguel. Chateada porque tinha que fingir ser cordial com alguém que considera tão inferior. A tensão no ar era tão densa que se podia cortar com uma faca. Roberto caminhava pela sala de jantar como um animal enjaulado, quando Valéria se sentava torcendo um guardanapo entre as mãos trêmulas. Sabe o que é a parte mais triste de tudo isso, Roberto? Continuei, sentindo uma calma estranha me tomar. Eu realmente acreditava que éramos uma família. Quando me casei com seu pai, Roberto, sonhei em ter muitos filhos, com netinhos correndo por esta casa, com jantares de família cheios de risadas e amor. Depois de anos tentando engravidar, quando você finalmente veio, achei que Deus havia me dado o maior presente do mundo. Roberto parou e me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Amor não são apenas palavras, filho. Amor são ações, é respeito, é proteção. Quando sua esposa me insulta e você fica em silêncio. Quando você deixa ela me humilhar na minha própria casa. Quando você mente para mim, para esconder que depende de mim financeiramente. Isso não é amor. Isso é conveniência. Valéria se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Chega! Não vou ficar aqui ouvindo este sermão. Roberto, estamos indo embora agora. Não, disse Roberto firmemente, nos surpreendendo. Não vamos embora até resolvermos isso. Mãe, por favor, sente-se. Precisamos conversar como adultos. Mas eu já havia tomado minha decisão. Não há mais nada para conversar, Roberto. As cartas estão na mesa. Sua esposa deixou bem claros os sentimentos dela sobre mim. E você mostrou que concorda com ela. A partir de amanhã, não pagarei mais o aluguel de vocês. Se a mãe de Valéria é tão superior quanto ela diz, tenho certeza que encontrará uma maneira de ajudar vocês. Mas, mãe, você não pode fazer isso.
gritou Roberto. E pela primeira vez em toda a noite, vi terror real em seus olhos. Você foi demitido há 2 semanas? Repeti lentamente, uma nova onda de traição me invadindo. E não me disse nada? Permitiu que sua esposa me humilhasse, sabendo que estava completamente dependente de mim? Minha voz se quebrou na última palavra, não de tristeza, mas de uma raiva tão profunda que minhas mãos tremiam. Valéria se virou para Roberto, os olhos em chamas de fúria. Quê? Você foi demitido há 2 semanas e não me contou? Tenho gastado dinheiro como se tudo estivesse normal enquanto você... Ela não conseguiu terminar a frase, pôs as mãos sobre o rosto e começou a soluçar dramaticamente, como uma atriz de novela. Valéria, por favor, deixe-me explicar. Roberto começou, mas ela o cortou com um grito. Não me diga para me calmar. Ontem mesmo comprei aqueles sapatos de R$ 1.200. Semana passada marquei o spa para o meu aniversário. Roberto, estamos falidos. E você me deixou gastar como uma idiota. Suas lágrimas haviam arruinado completamente a maquiagem. E agora ela parecia exatamente o que era. Uma mulher desesperada e aterrorizada. Observei a cena surreal, sentindo uma mistura estranha de satisfação e dor. Por meses, havia carregado o peso de sustentar este casal, e agora eles finalmente estavam enfrentando a realidade de sua situação. Roberto parecia derrotado, os ombros caídos e o rosto nas mãos. Sabe qual é a parte mais patética de tudo isso, Roberto? Disse com uma calma que me surpreendeu. Mesmo agora, depois de descobrir que você tem mentido para mim e me humilhando, meu primeiro instinto é perguntar se você precisa de ajuda. É isso que uma mãe faz, filho. É isso que o amor incondicional faz. Roberto olhou para mim e, por um momento, vi um mineiro pequeno que costumava correr para mim quando tinha pesadelos. Mãe, perdi meu emprego porque me atrasei 3 vezes seguidas. Valéria estava doente e eu tinha que cuidar dela, levá-la ao médico. E Valéria o cortou com um olhar assassino. Eu não estava doente. Tinha consultas com meu dermatologista para meus tratamentos de beleza. Não me use como desculpa para sua irresponsabilidade. A máscara havia caído completamente. A mulher elegante e superior que havia chegado à minha casa desaparecera, revelando alguém vulgar e desesperada. Tratamentos de beleza? Perguntei incrédula. Você está me dizendo que meu filho perdeu o emprego porque teve que levá-la para tratamentos de beleza enquanto eu vendia minhas joias para pagar pelo teto de vocês? Uma risada tão amarga que me assustou escapou da minha garganta. Roberto se aproximou de mim, as mãos estendidas num gesto suplicante. Mãe, por favor, sei que cometi erros, sei que falhei com você, mas você não pode nos abandonar agora. Não temos para onde ir. Os pais de Valéria estão na Europa. E Valério interrompeu novamente. Meus pais não estão na Europa, estão na cidade. Você me disse para dizer que estávamos bem, para eles não se preocuparem. Uma mentira após a outra estava sendo descascada como as camadas de uma cebola podre. E quantos empregos você perdeu, Roberto? Perguntei numa voz tão baixa que mal conseguia me ouvir. Quantas vezes você mentiu para mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto não conseguia me olhar nos olhos e Valéria havia começado a soluçar novamente, mas desta vez era mais genuíno, como se tivesse finalmente entendido a magnitude de sua situação. 3 empregos nos últimos 2 anos. Roberto finalmente admitiu, a voz quebrada. Sempre encontrava desculpas. Sempre te disse que era temporário, que as empresas estavam enxugando. Fez uma pausa e me olhou com aqueles olhos que uma vez foram o meu mundo inteiro. Mãe, eu tenho um problema.
Acho que tem um problema real. Pela primeira vez em toda a noite, senti algo parecido com compaixão. Meu filho não era apenas um mentiroso. Era alguém que precisava de ajuda profissional. Mas a compaixão não apagava a traição. Não curava as feridas que suas palavras e as palavras de sua esposa haviam aberto no meu coração. Roberto, disse lentamente, admitir que você tem um problema é o primeiro passo. Mas não posso continuar sendo sua rede de segurança enquanto você não faz nada para mudar. Não posso continuar sacrificando o meu bem-estar para manter uma vida baseada em mentiras. Valéria se levantou abruptamente, enxugando as lágrimas com a manga do vestido vermelho. Isso é ridículo, Shirley. Você é mãe dele. Mães não abandonam seus filhos. Minha mãe nunca faria isso comigo. A arrogância havia retornado à sua voz como uma armadura defensiva. Sua mãe nunca teve que lidar com isso porque você nunca contou a verdade para ela. E você está certa em uma coisa, Valéria. Mães não abandonam seus filhos. Mas eu não estou abandonando meu filho. Eu estou impedindo que ele me use. Roberto se aproximou de mim e tomou minhas mãos nas suas. Estavam frias e tremendo. Mãe, prometo que vou mudar. Vou buscar ajuda. Vou encontrar um emprego. Vou acertar as coisas desta vez. Só me dê mais uma chance. Olhei para aquelas mãos que uma vez foram tão pequenas que segurei quando ele aprendeu a andar, quando tinha medo do escuro, quando precisava de conforto depois de um pesadelo. Roberto, quantas últimas chances eu já te dei? Quantas vezes você me fez a mesma promessa? Ele não conseguiu responder porque nós dois sabíamos a resposta. Eu havia perdido a conta das vezes que tivemos exatamente essa conversa, das promessas quebradas e esperanças destruídas. Seu contrato de aluguel vence mês que vem. Vocês têm 30 dias para encontrar uma solução. Depois disso, não serei mais responsável pela moradia de vocês. Valéria correu em direção à porta. Vamos, Roberto! Não vou ficar aqui para ser humilhada por uma mulher que não entende o que família significa. Mas Roberto não se moveu. Valéria, você pode ir se quiser. Preciso conversar com minha mãe. Sua voz tinha uma firmeza que não ouvia há anos. E por um momento, apenas por um momento, vi um vislumbre do homem que ele poderia ter sido. Valéria parou no meio do caminho quando ouviu as palavras de Roberto. Virou-se lentamente. Sua expressão uma mistura de incredulidade e fúria pura. Você está me pedindo para ir embora depois de tudo que sacrifiquei por este casamento? Sua voz havia se tornado estridente, quase histérica, e gesticulava com as mãos como se regesse uma orquestra invisível. Valéria, por favor, preciso resolver isso com minha mãe. Muita coisa aconteceu esta noite. Roberto tentou explicar, mas ela o cortou com um grito que provavelmente acordou o quarteirão inteiro. Não, não vou a lugar nenhum. Se você vai se rastejar como um cão na frente da sua mãe, vai fazer isso comigo aqui. Cruzou os braços e se plantou firmemente no centro da minha sala de jantar como uma estátua de teimosia. Além disso, esta conversa me afeta diretamente. Se ela parar de pagar nosso aluguel, onde vamos morar? Num abrigo? Observei a cena com uma mistura de fascínio e horror. Numa única noite, havia visto a fachada perfeita que este casal havia construído desmoronar, revelando as mentiras que vinham tecendo por meses. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Terrível, mas impossível de não olhar. Valéria, disse finalmente, acho que você já disse o suficiente por uma noite. Deixou bem claro o que pensa de mim e fui igualmente clara sobre o que penso de vocês dois. Não há muito mais para discutir. Sim,
Há muito mais para discutir, ela gritou, o rosto tão vermelho quanto seu vestido. Você não pode arruinar nossas vidas só porque se ofendeu com um comentário. Famílias perdoam, famílias se apoiam. A hipocrisia de suas palavras me atingiu como um tapa. Famílias se apoiam, eu repeti lentamente. Você quer dizer do jeito que você me apoiou esta noite? Ou do jeito que Roberto me apoiou mentindo sobre seu emprego? Ou talvez você queira dizer do jeito que vocês me apoiaram, deixando eu sacrificar minhas economias enquanto vocês vivem como se nada estivesse errado. Roberto se sentou pesadamente em uma das cadeiras do jantar, com a cabeça nas mãos. Mãe, sei que cometemos erros terríveis. Sei que te machucamos de formas imperdoáveis. Mas se você virar as costas para nós agora, literalmente não temos para onde ir. Esse não é meu problema, respondi, com as palavras saindo com uma dureza que surpreendeu até a mim mesma. Por 70 anos eu tenho cuidado dos outros. Cuidei dos meus pais até morrerem. Cuidei do seu pai durante a doença. Tenho cuidado de você desde o dia em que você nasceu. Sabe quando foi a última vez que alguém cuidou de mim? Quando foi a última vez que alguém se preocupou com o meu bem-estar? O silêncio que se seguiu foi profundo e doloroso. Roberto levantou a cabeça e me olhou com uma expressão que não via desde que era menino. Aquela mistura de culpa e entendimento que aparecia quando finalmente percebia que havia feito algo muito errado. Nunca me preocupei em cuidar de você. Sempre assumi que você estaria lá, que sempre estaria bem, que sempre teria força para resolver todos os problemas. Valéria parecia estar perdendo a paciência com essa conversa emocional. Chega de melodrama, Shirley. Você é a mãe. É sua responsabilidade ajudar seu filho. Você não pode simplesmente decidir que não quer mais ser mãe. Essas palavras foram a gota d'água. Caminhei em direção a Valéria até ficar a poucos centímetros do seu rosto, e quando falei, minha voz era tão baixa e ameaçadora que ela instintivamente recuou. Nunca, jamais me diga que tipo de mãe eu deveria ser. Eu sou mãe há 35 anos. Sacrifiquei minha juventude, meus sonhos, minhas oportunidades, meu dinheiro, minha saúde, tudo pelo meu filho. O que você sacrificou? Seus tratamentos de beleza? Seus sapatos de R$ 1.200? Valéria tentou responder, mas eu continuei sem dar chance. Ser mãe não significa ser um caixa automático permanente. Ser mãe não significa aceitar humilhação e desrespeito. Ser mãe significa ensinar os seus filhos a serem pessoas responsáveis, independentes e respeitosas. E nisso claramente falhei. Roberto se levantou abruptamente, derrubando a sua cadeira. Não diga isso. Você foi uma mãe maravilhosa. Eu é que falhei. Eu é que estraguei tudo. Sim, Roberto, você falhou. Mas eu também falhei ao deixar chegar a este ponto, ao permitir que você se tornasse num homem que mente para a esposa, que mente para a mãe, que permite que a mulher que o criou seja humilhada. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas, mas minha voz permanecia firme. Valéria havia começado a andar pela sala de jantar como um animal enjaulado. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Sogras deveriam ajudar suas noras. Deveríamos ser uma família. Família? Eu a interrompi com uma risada amarga. Quando você já me tratou como família? Quando você já me mostrou respeito, carinho ou consideração? Desde o dia que conheceu Roberto, você me tratou como um obstáculo, algo irritante que tinha que tolerar para manter seu marido feliz. Não é verdade? Eu a protestou, mas sua voz carecia de convicção. Não é verdade? Perguntei, cruzando os braços. Você se lembra do Natal passado, quando sugeriu que seria melhor vocês passarem as festas sozinhos, porque eu não entendia as tradições modernas? Você se lembra quando ofereci para cozinhar para o seu aniversário e você disse que preferia algo mais sofisticado?
Você se lembra quando me criticou por usar meu vestido roxo favorito porque mulheres da minha idade deveriam usar cores mais discretas? Cada exemplo que dava era como uma pequena punhalada e podia ver Roberto se encolher a cada memória. Ele estava ali em todas essas ocasiões, havia ouvido cada comentário machucante e nunca disse uma palavra em minha defesa. Valéria, você nunca quis fazer parte desta família. Você queria que esta família desaparecesse para poder ter Roberto só para você. Bem, parabéns. Parece que você vai conseguir exatamente o que você queria. Roberto se aproximou de mim, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, por favor, dê... Se é isso que você quer, Shirley, então tudo bem. Mas não venha chorar para mim quando perceber que perdeu seu único filho para sempre. Quando estiver sozinha nesta casa velha, cercada de suas memórias mofadas, lembrando que tinha uma família e a expulsou por seu orgulho estúpido. Suas palavras foram projetadas para me ferir, para me fazer sentir culpada, para quebrar minha determinação. E por um momento, quase funcionaram. A imagem de ficar sozinha nesta casa, sem visitas, sem telefonemas, sem ninguém que precisasse de mim, era aterrorizante. As palavras de Valéria ecoaram na sala de jantar como uma maldição direcionada diretamente ao meu maior medo, a solidão. Por um momento, o quadro que ela havia pintado tomou conta da minha mente. Me vi nesta casa vazia, sem as risadas de netinhos que nunca vieram, sem telefonemas dominicais, sem ninguém para lembrar do meu aniversário. O silêncio entre nós estava pegajoso e eu podia sentir Roberto me observando, esperando que minha determinação se quebrasse. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em vez de sentir pânico ou desespero, senti uma calma profunda e libertadora. Sabe de uma coisa, Valéria? Disse lentamente, saboreando cada palavra. Prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e humilhada. Prefiro minhas memórias mofadas de um casamento feliz e anos de trabalho honrado a viver uma vida de novas memórias construídas sobre mentiras e desrespeito. Valéria piscou algumas vezes como se não tivesse esperado essa resposta. A boca de Roberto se abriu. Ele estava processando lentamente que a sua última carta de chantagem emocional havia falhado completamente. Além disso, continuei, sentindo uma nova energia correndo por mim. Ontem mesmo recebi uma ligação que mudou tudo. Mas vocês dois estavam tão ocupados tramando como me humilhar esta noite que não consegui contar. Miguel Santos ligou. O nome caiu na sala de jantar como uma bomba nuclear. Roberto congelou e pela primeira vez em toda a noite Valéria ficou completamente sem palavras. Miguel havia sido meu namorado na faculdade, o homem com quem havia planejado me casar antes de conhecer o pai de Roberto. Era um homem ambicioso e inteligente que havia decidido se mudar para o Canadá para buscar melhores oportunidades, quando eu escolhi ficar e formar uma família. Miguel Santos? O Miguel das fotos? Seu namorado da faculdade? Acendi lentamente, aproveitando a expressão de choque total em seus rostos. Ele mesmo. Acontece que depois de 40 anos construindo uma empresa de engenharia em Vancouver, depois de criar 3 filhos bem-sucedidos e perder a esposa há 2 anos, ele decidiu procurar velhos amigos. Me encontrou nas redes sociais e estamos conversando por telefone há 2 semanas. Valéria finalmente encontrou sua voz, embora soasse estrangulada. O que você quer dizer com conversando? Seu rosto havia adquirido uma cor esverdeada doentia que não lhe caía nada bem. Quero dizer exatamente isso. Temos conversado todos os dias, relembrando velhos tempos, colocando nossas vidas em dia, nossos sonhos realizados e não realizados, e ontem à noite ele me fez uma proposta que me tirou o fôlego. Roberto se aproximou de mim com passos hesitativos. Que tipo de proposta, mãe? Sorri pela primeira vez em toda a noite. Um sorriso genuíno que vinha do fundo do coração. Ele me convidou para passar um mês na casa dele em Vancouver. Diz que quer me mostrar a Colômbia Britânica, me apresentar aos filhos e que sempre se perguntou o que teria acontecido se eu... Deixei a frase no ar, aproveitando o silêncio absoluto que havia tomado conta da sala de jantar. Mas, mãe... Ele gaguejou.
Você não pode ir com um homem que não veio há 40 anos. E se ele for um golpista? E se ele estiver mentindo? E se o quê, Roberto? O interrompi com uma firmeza surpreendente. E se ele for um mentiroso como vocês? E se ele me usar como vocês fizeram? Pelo menos com Miguel estarei numa aventura, vendo lugares novos e sendo valorizada por quem eu sou, não pelo que posso dar financeiramente. Valéria havia desabado numa cadeira, o rosto nas mãos. Isso não pode estar acontecendo. Isso é um desamaro. Você não pode estar falando sério sobre ir embora com um estranho. Miguel não é um estranho para mim. Ele conhece meus sonhos, meus medos, minhas esperanças, porque os compartilhamos quando éramos jovens. Ele sabe que eu sempre quis viajar, que sempre quis ver o Oceano Pacífico, que sempre sonhei em escrever um livro sobre minhas experiências como costureira. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me disse quando ligou? Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. Ele disse: Shirley, espero que você tenha perseguido todos os seus sonhos, porque você merece uma vida extraordinária. Quando foi a última vez que vocês dois perguntaram sobre meus sonhos? Quando foi a última vez que se importaram se eu estava feliz, se tinha planos, se havia algo que eu queria fazer com minha vida? Roberto tentou se aproximar de mim, mas eu levantei a mão para pará-lo. Miguel me mandou fotos da casa dele, do jardim cheio de flores alaranjadas e amarelas, da vista do oceano da varanda. Me contou sobre suas viagens para a Europa, sobre os livros que lê, sobre os jantares que cozinha para os amigos toda sexta-feira. E sabe o que mais ele me disse? Valéria levantou a cabeça para me olhar, os olhos vermelhos e cheios de ressentimento. O que ele te disse? Ele me disse que uma mulher da minha idade e com minha experiência é um tesouro. Disse que tenho histórias para contar, sabedoria para compartilhar e amor para dar. Me disse que qualquer homem seria sortudo por ter minha companhia, minha conversa, meu carinho. Minha voz se quebrou ligeiramente ao lembrar daquelas palavras que haviam curado feridas que nem sabia que tinha. Depois que desliguei aquela ligação, sentei na minha cozinha e chorei por 1 hora. Mas não chorei de tristeza. Chorei de alívio. Chorei porque alguém finalmente havia me lembrado de que sou mais que uma mãe, mais que uma provedora, mais que uma empregada gratuita. Sou uma mulher com um valor próprio. Roberto havia ficado lívido. Mãe, por favor, não tome decisões precipitadas por causa do que aconteceu esta noite. Miguel pode estar apenas dizendo o que você quer ouvir. Golpistas são muito espertos. Pare! Gritei com uma força que surpreendeu até a mim mesma. Pare de tentar controlar minha vida. Pare de me dizer o que posso ou não posso fazer. Por 35 anos, vivi para você. Tomei toda a decisão pensando no seu bem-estar, no seu futuro, na sua felicidade. Pela primeira vez em décadas, vou tomar uma decisão pensando em mim mesma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto havia desabado numa cadeira, a cabeça nas mãos, soluçando como uma criança pequena. Valéria me olhava com uma mistura de ódio e terror, como se tivesse visto um fantasma. Sabe o que mais Miguel me disse? Continuei sentindo minha confiança crescer a cada palavra. Ele disse que guardou uma foto minha de quando tínhamos 20 anos, aquela onde eu estou usando o vestido branco com flores vermelhas que fiz eu mesma. Me contou que todos esses anos, especialmente depois que a esposa morreu, olhava para aquela foto e se perguntava se eu havia sido feliz, se havia conseguido realizar meus sonhos. Roberto olhou para cima, os olhos inchados de tanto chorar. E o que você disse para ele? Disse a verdade. Disse que tive momentos de felicidade, especialmente quando você era pequeno, quando seu pai estava vivo, quando achei que estava construindo algo lindo chamado família. Mas também disse que havia sacrificado tanto de mim mesma no processo, que não me lembrava mais quem era Shirley antes de ser mãe do Roberto ou viúva do Carlos.
Valéria se levantou abruptamente, como se tivesse sido picada por uma vespa. Isso é ridículo! Você não pode ir com esse homem. O que as pessoas vão dizer? Uma mulher da sua idade correndo atrás de aventuras românticas como uma adolescente. Olhei diretamente nos olhos dela e sorri com uma serenidade que não sentia há anos. Valéria, minha querida, depois desta noite, o que as pessoas pensam é a última coisa com que me importo. Afinal, se minha própria família me considera inferior e medíocre, o que importa a opinião de estranhos? Roberto finalmente encontrou força para falar. Mãe, se você realmente quer conhecer Miguel, se realmente quer viajar, nós poderíamos apoiar você. Só não faça isso por despeito. Não arruine sua vida só para nos punir. Arruinar minha vida? Repeti incrédula. Roberto, você não entende? Esta não é uma decisão tomada por despeito. Esta é uma decisão de sobrevivência. Pela primeira vez em décadas, alguém está me oferecendo uma chance de ser feliz, de ser valorizada, de ser amada por quem eu sou, não pelo que posso dar. Caminhei até a janela da sala de jantar e olhei para fora, para a rua onde morava por tantos anos, onde criei meu filho, onde enterrei tantos sonhos. Amanhã vou ligar para Miguel e aceitar o convite. Vou comprar uma passagem de avião, fazer uma mala com meus melhores vestidos e descobrir se ainda é possível ser feliz aos 70 anos. As semanas que se seguiram àquele jantar foram as mais estranhas da minha vida. Roberto tentou me ligar todos os dias na primeira semana, deixando mensagens desesperadas na secretária eletrônica. Eu contei sobre meus anos costurando, sobre os vestidos de noiva que eu criei, sobre as histórias que cada cliente compartilhou comigo. Era estranho e maravilhoso me sentir interessante novamente, sentir que alguém valorizava minhas experiências e memórias. Shirley, ele me disse durante uma de nossas ligações noturnas, tenho pensado em você por 40 anos. Quando me casei, quando meus filhos nasceram, quando construí minha empresa, sempre havia uma parte de mim que se perguntava o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem de pedir para você vir para o Canadá comigo. Suas palavras me encheram de um calor que não sentia há décadas. Miguel, eu também pensei em você muitas vezes, especialmente quando as coisas ficavam difíceis, quando seu pai estava doente, quando Roberto começou a ter problemas. Me perguntava como teria sido minha vida se tivesse pegado aquele avião com você. Bem, ele respondeu com aquela risada profunda que lembrava perfeitamente. Nunca é tarde para descobrir, não é? A passagem de avião estava na minha mesa de cabeceira, real e tangível, como uma promessa de liberdade. Partida, 15 de março. Destino, Vancouver, Canadá. Miguel havia insistido em pagar a passagem, mas recusei sua oferta. Esta é minha decisão, minha aventura, havia dito. Quero pagar com meu próprio dinheiro. O dinheiro que havia economizado por meses, me privando de remédios e comida decente. Dinheiro que agora usaria para algo que me faria feliz pela primeira vez em anos. 3 dias antes da minha viagem, Roberto apareceu na minha porta. Parecia terrível, magro, com olheiras profundas, as roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas. Mãe, por favor, precisamos conversar, disse numa voz quebrada que, apesar de tudo, partiu meu coração. Deixei ele entrar, mas mantive distância emocional. Onde está Valéria? Perguntei enquanto fazia café na minha pequena cozinha. Na casa dos pais. Respondeu-se sentando pesadamente na cadeira da cozinha. Ela foi embora há uma semana. Diz que não pode ficar comigo se eu não tenho emprego, se não consigo manter o padrão de vida que ela merece. Riu amargamente.
Acontece que a mãe superior dela não é tão superior quando se trata de ajudar financeiramente. Disseram para ela se virar sozinha. Senti uma pontada de satisfação que não era particularmente nobre, mas que não consegui evitar. Então, o que você vai fazer agora? Tenho procurado trabalho desesperadamente. Me candidatei em todo lugar, mãe. Escritórios, restaurantes, lojas, construção, qualquer coisa. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Olhou para mim e vi algo em seus olhos que não via há anos. Humildade genuína. E também tenho ido à terapia. Encontrei um centro comunitário que oferece serviços gratuitos. Fico feliz em saber disso, Roberto. Disse e era verdade. Esse é um grande passo. O terapeuta me ajudou a entender muitas coisas sobre mim mesmo que eu não queria ver. Me ajudou a entender que fui um parasita emocional e financeiro. Não só com você, mas com todos que tentaram me ajudar. Suas palavras soavam ensaiadas, como se tivesse praticado esse discurso muitas vezes em frente ao espelho. E o que você aprendeu especificamente? Perguntei, curiosa para ver se havia realmente uma mudança ou se isso era apenas outra manipulação. Roberto demorou a responder, brincando nervosamente com a xícara de café. Aprendi que nunca aprendi a ser responsável porque você sempre estava lá para me salvar. Não é culpa sua, acrescentou rapidamente quando viu minha expressão. É minha. Mas o padrão foi estabelecido muito cedo e nunca fiz o esforço para quebrá-lo. Assenti lentamente. E sobre Valéria? O que você aprendeu sobre seu relacionamento com ela? Que o que senti por ela não era amor. Era dependência emocional. Gostava que fosse exigente e crítica, porque isso me dava uma desculpa para não crescer. Para continuar sendo uma criança que precisava da mãe para salvá-lo. Parou e me olhou diretamente nos olhos. Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí nosso relacionamento, mas preciso que você saiba que pela primeira vez na minha vida adulta, estou vendo as coisas claramente. E o que exatamente você vê? Perguntei cuidadosamente. Vejo uma mulher de 70 anos que sacrificou a vida inteira por um filho que nunca valorizou isso. Vejo uma mulher que trabalhou até os ossos para me dar educação e oportunidades que eu desperdicei. Vejo uma mulher que merece ser feliz, que merece ser valorizada, que merece perseguir seus próprios sonhos depois de décadas perseguindo os meus. Suas palavras me emocionaram, mas também me deixaram cautelosa. Roberto, fico feliz em saber que você está refletindo sobre essas coisas. Mas palavras são fáceis. Mudança real leva tempo e ações consistentes. Eu sei, disse ele, assentindo vigorosamente. E não estou aqui para pedir que cancele sua viagem. Não estou aqui para pedir dinheiro ou ajuda. Estou aqui para dizer que vou mostrar, com ações, que posso mudar, mesmo que você não esteja mais aqui para ver. O que você quer dizer com isso? Roberto se levantou e começou a andar pela minha pequena cozinha. Consegui um emprego numa empresa de limpeza. É trabalho noturno e o salário é baixo, mas é honesto e me permite viver num quartinho que aluguei no centro. Também estou fazendo cursos online para conseguir uma certificação em contabilidade. Olhei para ele com surpresa genuína. Quando você decidiu fazer tudo isso? Na noite depois do nosso jantar.
Quando cheguei em casa e Valéria começou a gritar comigo por arruinar nossa situação financeira, algo dentro de mim simplesmente estourou. Percebi que tinha 35 anos e nunca havia sido responsável pela minha própria vida, nem por um dia sequer. Sentou-se novamente e tomou minhas mãos nas suas. Mãe, quero que você vá para Vancouver. Quero que conheça Miguel, que veja o oceano, que escreva aquele livro que sempre quis escrever. Quero que seja feliz, mesmo que isso signifique que não faço mais parte da sua vida. Pela primeira vez desde a noite do jantar, senti que estava conversando com meu filho de verdade, não com a versão manipuladora e dependente que conhecera por tantos anos. Roberto, você sempre será parte da minha vida. Você é meu filho e sempre será, mas preciso que entenda que nosso relacionamento não pode continuar o mesmo. Entendo completamente, disse firmemente. E quero que saiba que vou trabalhar para me tornar o tipo de filho do qual você pode se orgulhar, mesmo que leve anos, mesmo que já seja tarde demais para reparar nosso relacionamento. Ficamos em silêncio por vários minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Finalmente, Roberto falou novamente. Você vai me contar sobre Miguel? Como ele era quando vocês eram jovens? Um sorriso involuntário se espalhou pelo meu rosto. Ele era brilhante, ambicioso, gentil. Tinha um jeito de me fazer sentir como a mulher mais interessante do mundo. Quando conversávamos, ele se concentrava inteiramente em mim, como se minhas palavras fossem a coisa mais importante que havia ouvido. Por que você não foi com ele quando se mudou para o Canadá? Porque eu tinha medo, admiti. Medo de deixar tudo o que conhecia, medo de fracassar, medo de não ser boa o suficiente para ele. E então conheci seu pai, e ele representava segurança, estabilidade, uma vida previsível. Fiz uma pausa. Não me arrependo de ter escolhido seu pai. Ele era um bom homem e tivemos momentos lindos. Mas agora tenho uma segunda chance de descobrir o que teria acontecido se tivesse sido mais corajosa. Roberto assentiu lentamente. Você acha que Miguel realmente pensou em você todos esses anos ou acha que está idealizando o passado? A pergunta de Roberto me fez pensar profundamente. Sabe, Roberto, tenho me perguntado a mesma coisa toda noite desde que Miguel me contatou. O que ele sente é real ou somos apenas duas pessoas velhas idealizando um amor de juventude? Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim onde plantei rosas há tantos anos. Mas então percebi que não importa. O que você quer dizer com não importa? Não importa se o que sentimos é nostalgia, idealização ou amor verdadeiro. O que importa é que pela primeira vez em décadas me sinto viva, me sinto valiosa. Me sinto como uma mulher que merece ser cortejada, admirada, respeitada. Virei-me para olhá-lo. Quando foi a última vez que me senti assim? Quando foi a última vez que alguém me fez sentir especial só por ser eu? Roberto baixou a cabeça, envergonhado. Eu nunca te fiz sentir assim, não é? Sempre te considerei garantida, algo que sempre estaria disponível, não importa como te tratasse. Exatamente isso. E não foi só você, Roberto, seu pai também. No final do nosso casamento, ele começou a me ver apenas como a mulher que cozinhava, limpava e cuidava dele quando estava doente. Parei de ser Shirley e me tornei apenas a esposa do Carlos. E depois, apenas a mãe do Roberto. Naquele momento, o meu telefone tocou. Era Miguel ligando no horário que havíamos combinado, como sempre. Olhei para Roberto, que assentiu, indicando que eu deveria atender. Olá, linda, a voz de Miguel disse através do telefone. E imediatamente senti aquele calor familiar se espalhando pelo meu peito. Como foi seu dia? Interessante, respondi, sorrindo apesar da tensão. Meu filho está aqui. Roberto. Você gostaria de cumprimentar Miguel? Roberto congelou por um momento, mas depois lentamente assentiu. Coloquei o telefone no viva-voz. Miguel, gostaria que conhecesse Roberto, meu filho.
Roberto, este é Miguel Santos. Olá, Roberto. A voz de Miguel saiu clara pelo telefone. Sua mãe fala muito de você. Olá, senhor, respondeu Roberto, a voz um pouco trêmula. Eu sei que a situação é complicada, mas estou começando a entender que minha mãe merece ser feliz, mesmo que isso signifique grandes mudanças em nossas vidas. Essa é uma resposta muito madura, Miguel respondeu com aprovação. Vou te contar uma coisa, Roberto. Tenho 3 filhos, todos adultos, e levaram anos para entender que os pais são pessoas completas, com suas próprias necessidades e desejos, e não apenas provedores eternos de apoio e recursos. Roberto me olhou surpreso. Estava claro que não esperava que Miguel fosse tão direto, mas ao mesmo tempo tão compreensivo. Senhor Santos, Roberto continuou, posso perguntar quais são suas intenções com minha mãe? Miguel riu suavemente. Essa é uma pergunta justa. Minhas intenções são conhecer a mulher em que a garota por quem me apaixonei há 40 anos se transformou. Minhas intenções são mostrar lugares lindos para ela, apresentá-la aos meus filhos, cozinhar para ela, ouvir suas histórias e talvez, se nós 2 decidirmos que queremos, construir uma amizade profunda ou algo mais. E se as coisas não funcionarem como vocês esperam? Então teremos tido uma aventura linda. Teremos fechado um capítulo que ficou aberto por décadas e sua mãe terá tido umas férias bem merecidas na Colômbia Britânica. Não há pressão, Roberto. Não há expectativas irreais. Apenas 2 pessoas mais velhas se dando uma chance de redescobrir a alegria. Roberto visivelmente relaxou. Obrigado por ser tão honesto, senhor. Me chame de Miguel, por favor. E agora, se me permite, gostaria de falar com sua mãe sozinho por um momento. Roberto assentiu e caminhou para a sala me dando privacidade para minha ligação. Como você se sente depois de falar com ele? Perguntei a Miguel quando ficamos sozinhos. Me sinto bem. Ele parece ser um jovem passando por um momento de crescimento. Isso fala bem de como você o criou, viu, Shirley? Filhos que nunca enfrentam dificuldades nunca aprendem a ser resilientes. Suas palavras me tranquilizaram mais do que esperava. Miguel, você tem certeza de que quer envolver sua vida pacífica com uma mulher que tem tanto drama familiar? Shirley, minha querida, todos temos drama familiar na nossa idade. Um dos meus filhos se divorciou ano passado e voltou para minha casa com 2 filhos pequenos. Minha filha está tendo uma crise de meia-idade e me liga chorando toda terça-feira. Meu filho mais novo está lutando contra um vício em jogos online que está afetando o casamento. Riu suavemente. Drama familiar faz parte da vida. A diferença está em como lidamos com isso. E você está lidando com limites claros, com amor firme. E sempre lembrando que os seus filhos são adultos responsáveis por suas próprias decisões e consequências. Isso é algo que você parece estar aprendendo a fazer também. Depois de desligar com Miguel, Roberto e eu continuamos conversando até a tarde da noite. Ele me contou mais detalhes sobre a sua terapia, sobre como estava aprendendo a identificar padrões comportamentais que repetia há anos sem perceber. Sabe qual foi a coisa mais difícil de aceitar na terapia? Ele me perguntou enquanto tomávamos uma segunda xícara de café. O quê? Que não era só que eu era preguiçoso ou imaturo, era que havia desenvolvido um vício emocional em ser resgatado. Toda vez que alguém resolvia um problema para mim, toda vez que me davam dinheiro ou me tiravam de uma situação difícil, eu sentia uma espécie de alívio eufórico. Era como uma droga. Suas palavras me atingiram forte. E como você fez para quebrar esse vício? Enfrentando as consequências das minhas ações sem buscar resgate. Quando perdi meu último emprego, meu primeiro instinto foi correr para você, com uma história triste. Mas dessa vez, em vez disso, dormi no meu carro por 3 dias até conseguir um emprego de limpeza. Você dormiu no carro?
Perguntei com preocupação materna automática. Sim, e foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Pela primeira vez entendi realmente o que significa não ter uma rede de segurança. O que significa suas ações terem consequências reais? Olhou diretamente nos meus olhos. Mãe, durante essas 3 noites, pensei muito em você. Pensei em todas as vezes que teve que escolher entre as suas necessidades e as minhas, e sempre escolheu as minhas. Isso é o que mães fazem, Roberto. Não, mãe. É isso que mães que não aprenderam a estabelecer limites saudáveis fazem. E é isso que filhos que nunca aprenderam a ser adultos responsáveis fazem. Inclinou-se para frente. O terapeuta me ajudou a entender que, ao constantemente me resgatar, você estava involuntariamente me privando da oportunidade de crescer. Suas palavras me machucaram, mas também me libertaram. Por anos, havia me sentido culpada toda vez que considerava dizer não para Roberto. Toda vez que pensava em colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. Agora, entendia que a minha generosidade, na verdade, era uma forma de controlá-lo, de mantê-lo dependente de mim. Então, o que acontece agora? Perguntei suavemente. Agora vou provar primeiro para mim mesmo e depois para você que posso ser um adulto responsável. Vou pagar minhas próprias contas, vou tomar minhas próprias decisões, vou enfrentar meus próprios problemas. E quando você voltar de Vancouver, se decidir voltar, vou ser um filho do qual você pode se orgulhar. E se eu decidir ficar em Vancouver? Roberto sorriu, e pela primeira vez em anos, vi alegria genuína em seu sorriso, em vez de manipulação. Então, ficarei feliz por você. Vou visitá-la quando puder. Vou ligar toda semana e vou viver minha própria vida, sabendo que minha mãe finalmente está vivendo a dela. O dia da minha partida amanheceu com um céu claro e uma brisa suave que parecia sussurrar promessas de aventuras por vir. Roberto chegou cedo para me levar ao aeroporto e, pela primeira vez em anos, não havia tensão entre nós. Ele havia trazido flores, um pequeno buquê de margaridas brancas que sabia serem minhas favoritas e uma carta lacrada. Não abra até estar no avião, disse com um sorriso tímido. É algo que precisava dizer para você, mas é mais fácil escrever do que falar. Durante o trajeto para o aeroporto, conversamos sobre coisas do dia a dia, o tempo, as notícias, seus planos para a semana. Era uma conversa normal entre mãe e filho, algo que não tínhamos há anos. Não havia súplicas, drama, culpa, apenas uma conversa tranquila entre 2 adultos que se amavam, mas finalmente entendiam limites saudáveis. Nain, disse ele quando chegamos ao aeroporto, quero que você saiba que, não importa o que aconteça em Vancouver, isso já valeu a pena. O que você quer dizer? Ver você assim, animada, nervosa, feliz? Não te vejo brilhar assim há anos. Ele me ajudou a tirar minha mala do carro, uma mala que havia empacotado cuidadosamente com meus melhores vestidos, incluindo um novo coral que comprei especialmente para essa viagem. No aeroporto, Roberto me acompanhou até o portão de segurança. Quando chegou a hora de dizer adeus, nos abraçamos com uma intensidade que não compartilhávamos desde que ele era menino. Eu te amo, mãe, disse no meu ouvido. Divirta-se, apaixone-se, seja feliz. Você merece mais que qualquer pessoa no mundo. Eu também te amo, filho, e tenho orgulho do homem que você está se tornando. Uma vez no avião, abri a carta de Roberto com mãos trêmulas. Sua caligrafia, que sempre foi bagunçada, parecia mais madura, mais cuidadosa. Mãe, começava. Durante esses últimos dias, tenho pensado em todas as vezes que você foi uma heroína sem eu perceber. Quando trabalhou turnos duplos para pagar meus livros escolares, quando vendeu sua máquina de costura nova para me comprar uma bicicleta, quando fingiu não estar com fome para eu poder comer mais, quando ficou acordada a noite toda cuidando de mim quando estava doente.
todos esses momentos de amor silenciosos que considerei garantidos. Agora entendo que ser mãe não significa se sacrificar até desaparecer. Significa amar o suficiente para ensinar independência. Significa ser corajoso o suficiente para soltar quando é hora de soltar. Obrigado por finalmente me amar o suficiente para me deixar crescer. Voe alto, mãe. Literalmente e figurativamente. Com todo o meu amor e respeito, Roberto. PS. Miguel é um homem sortudo por estar conhecendo a mulher mais extraordinária do mundo. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas enquanto guardava a carta de volta na bolsa. Através da janela do avião, podia ver as nuvens se estendendo até o infinito. E pela primeira vez em décadas, senti que meu futuro era igualmente infinito. Miguel estava me esperando no aeroporto de Vancouver, com um buquê de rosas amarelas e um sorriso que reconheci imediatamente, mesmo que tivesse mais rugas e o cabelo completamente branco. Quando me viu, seu rosto se iluminou com a mesma alegria que lembrava dos tempos de faculdade. Shirley, disse quando nos abraçamos, você está ainda mais linda do que lembrava. Os dias que se seguiram foram como viver num sonho. Miguel me levou para ver a costa do Pacífico, onde pela primeira vez na vida pude ver o oceano se estendendo até o horizonte. Me apresentou aos filhos, que me receberam com um carinho genuíno que me emocionou profundamente. Sua filha mais nova, Carmen, disse: papai não sorria assim desde que a mamãe morreu. Obrigada por trazê-la de volta. Miguel cozinhava para mim toda a noite. Jantares elaborados que saboreávamos na varanda enquanto assistíamos ao pôr do sol. Não sou um engenheiro aposentado. Sou apenas Miguel, o homem que se apaixonou por uma garota brilhante há 40 anos e nunca esqueceu. Essas palavras foram direto ao meu coração, porque expressavam exatamente o que sentia com ele. Não era a mãe sacrificada do Roberto, não era a viúva do Carlos, não era a costureira cansada. Era simplesmente Shirley, uma mulher com histórias para contar, sonhos para perseguir e amor para dar. No final do meu mês em Vancouver, Miguel me fez uma proposta que mudou a minha perspectiva sobre o que era possível aos 70 anos. Shirley, não quero que isso termine. Sei que é loucura, sei que estamos apenas nos conhecendo novamente depois de tantos anos, mas quero que considere se mudar para Vancouver. Não para nos casarmos imediatamente, não para morarmos juntos se não quiser, mas para nos darmos a chance de construir algo bonito nesta fase das vidas. Meu primeiro instinto foi pensar em todas as razões pelas quais era impossível. A minha casa, meus poucos amigos, a minha vida na cidade natal. Mas então pensei em Roberto, na carta dele, nas palavras sobre voar alto. Pensei em Valéria, que provavelmente nunca me respeitou de verdade. Pensei em todos os anos que vivi para os outros, colocando meus próprios sonhos em espera. E se as coisas não dessem certo? Perguntei. Então, teremos tido uma aventura bonita. Mas Shirley, e se funcionarem? E se depois de uma vida inteira colocando os outros em primeiro lugar, você finalmente tivesse a oportunidade de ser completamente feliz? Naquela noite liguei para Roberto para contar sobre a proposta de Miguel. E a resposta dele me surpreendeu e encheu-me de orgulho. Mãe, você está feliz com ele? Muito mais que estive em décadas. Ele me trata bem, me respeita, me faz sentir valiosa todos os dias. Então, fique, construa a vida que merece. Eu vou ficar bem. Na verdade, vou ficar melhor sabendo que você finalmente está vivendo para si mesma. 6 meses depois, estava empacotando meus pertences mais queridos na minha casa antiga, me preparando para mudar permanentemente para Vancouver. Roberto me ajudou com todo o processo, demonstrando uma maturidade e responsabilidade que me encheram de esperança para o futuro dele. Sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Me disse enquanto empacotávamos as fotos de família. O quê? Que ao deixar você ir,
sinto que finalmente te recuperei. Não como a mãe que constantemente me resgata, mas como a mulher extraordinária que você sempre foi, mas que nunca me incomodei em conhecer de verdade. Enquanto escrevo essa história da varanda do Miguel, observando o Oceano Pacífico e esperando ele voltar do mercado, onde foi comprar ingredientes para o jantar que cozinharemos juntos, reflito sobre tudo o que mudou. Roberto está construindo com sucesso sua própria vida. Conseguiu uma promoção no trabalho, mudou-se para um apartamento melhor. E está namorando uma mulher que o desafia a ser uma pessoa melhor em vez de permitir sua dependência. Valéria, ele me contou, se casou com um homem mais velho que pode manter o seu estilo de vida, o que provavelmente é o melhor para todos. E eu, finalmente aprendi que nunca é tarde para ser feliz. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, mas a base para poder amar os outros de forma saudável. Aprendi que uma mulher de 70 anos pode ter aventuras, pode se apaixonar, pode recomeçar. Miguel e eu nos casamos mês passado numa pequena cerimônia na praia, com seus filhos e Roberto como testemunhas. Roberto chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria. Nunca pensei que veria minha mãe se casar por amor, me disse depois. Sempre assumi que seu casamento com o papai havia sido só por conveniência e família. Agora, quando eu olho para trás, para aquela noite terrível quando Valéria me humilhou na minha própria casa, eu vejo isso como o maior presente que poderia ter recebido. Porque foi essa humilhação que finalmente me acordou. Foi essa humilhação que me mostrou que merecia mais. Foi essa humilhação que me deu coragem para perseguir a felicidade que achei ter perdido para sempre. E você? O que faria se a Lida lhe desse uma segunda chance de ser completamente feliz? Teria coragem de aproveitá-la, não importando o que os outros pensassem? Porque acredite em mim, nunca é tarde para recomeçar.